Bom, voltamos aqui para o segundo bloco da nossa aula sobre juiz de garantias. E eu falava, os senhores se lembram, no primeiro módulo, falei sobre aquela parte introdutória lá do artigo 3A, em vigência, que reforçou o sistema acusatório para afastar as funções de acusar e de julgar. Este, inclusive, disse aos senhores, é o mote aí do tema juiz das garantias. E falava das atribuições de juiz de garantias que estão nos 18 incisos lá do artigo 3B. Né? E tracei aí um marco de onde termina a atuação do juiz das garantias e onde se inicia a atuação do juiz da instrução. Este marco é o recebimento da denúncia. Portanto, tudo que acontece durante a investigação e até o recebimento da denúncia, inclusive, cabe ao juiz das garantias. Passado este momento processual, aí sim, os autos são remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Mas eu dizia aos senhores que o inciso 14, que diz que cabe ao juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, ele fala nos termos do 399. Eu falei para os senhores que a doutrina entende que onde está escrito 399, leia-se 396. É no 396 que se recebe a denúncia e, portanto, onde encerra a atuação do juiz das garantias. Até porque, se fosse no 399, seria a atribuição do juiz das garantias toda aquela parte introdutória do procedimento ordinário. Citação do réu, análise da resposta à acusação, absolvição sumária se preenchidos uma das hipóteses 397. E nada disso, veja, nada disso está no rol do artigo 3B do Código de Processo Penal. Portanto, fica claro que não cabe ao juiz das garantias analisar a resposta à acusação. Se não cabe analisar a resposta à acusação, não há que se falar que ele atua até a fase do 399, que já é na designação de audiência. Ele atua, portanto, até a fase do 396. Mas, professor, como é que o legislador comete um erro desse? É 396, ele escreve 399? Veja, não é muito fácil também ser legislador no nosso país, né? Nosso Código de Processo Penal, os senhores sabem disso, é uma verdadeira coxa de retalhos. Isso aí tem algumas explicações. A primeira delas é que é muito mais fácil se aprovar leis esparsas e ir corrigindo aqui e ali do que se aprovar um código de processo penal que tem uma tramitação muito mais complexa no Congresso Nacional. Mas eu estou dizendo isso para os senhores. O pacote anticrime, onde está o juiz das garantias, ele começou com um projeto que se iniciou como sendo de iniciativa popular, apelidado de 10 medidas contra a corrupção. Os senhores se lembram? O pessoal lá da Força Tarefa da Lava Jato, lá em Curitiba, no auge lá da operação, fez algumas sugestões de aperfeiçoamento da nossa lei penal e processual penal e apresentou um anteprojeto que apelidou de 10 medidas contra a corrupção. Colhendo assinaturas, no afã de tentar fazer aí uma iniciativa popular. Em determinado momento, salvo engano, algum parlamentar, um senador ou um deputado, não me lembro, encampou este projeto e ele apresentou ao Congresso Nacional. Essas 10 medidas contra a corrupção foram o nascedor do pacote anticrime. O fato é que o pacote anticrime foi aprovado e foi muito modificado. Acho que pouquíssimas coisas, salvo engano, daquelas 10 medidas de corrupção, apenas 2 foram aproveitadas no pacote anticrime. O fato é que elas foi aprovado o tal do pacote anticrime. E na ocasião, aquelas 10 medidas contra a corrupção nada falava sobre o juiz das garantias. Na verdade, o juiz das garantias ele foi transplantado de um outro projeto. A saber, ele foi transportado do projeto de Código de Processo Penal, que até hoje tramita no Congresso Nacional. De lá retiraram o juiz das garantias e colocaram aqui no pacote anticrime, e assim ele foi introjetado no atual CPP. Para além disso, o nosso procedimento ordinário, do 396 em diante, o senhor sabe, ele também foi modificado, não é da redação original. Foi modificado por uma lei de 2008, 11.719 de 2008, estão lembrados? Quando essa modificação foi feita, na tramitação do projeto, a intenção da época era fazer no procedimento ordinário o que existe hoje nos procedimentos de competência originária dos tribunais. Fazer um contraditório prévio antes do recebimento da denúncia. Essa era a intenção do legislador. Não foi o que foi aprovado.
A intenção era fazer um contraditório prévio. O juiz recebe a peça acusatória, não a recebe, nem a rejeita, apenas notificaria o réu apresentaria uma resposta à acusação e com vistas a essa resposta à acusação, aí sim o juiz receberia a denúncia ou queixa. Por esse motivo, que no 399, que é quando o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, está escrito lá que o juiz recebida a denúncia, como se o juiz recebesse a denúncia no 399. Não recebe. Porque quando o projeto foi aprovado, alterou-se a sistemática para entender que a recebimento da denúncia se daria antes da resposta à acusação. Certo? Então, como houve essa alteração no próprio andamento do projeto de lei, que alterou lá em 2008 o procedimento ordinário, ficou essa dúvida do momento do recebimento da denúncia. O 396 fala em recebimento da denúncia e o 399 também fala em recebimento da denúncia. Mas por que o 399 fala em recebimento da denúncia se ela já foi recebida lá atrás? Porque a intenção era que ela fosse recebida no momento do 399, mas não foi o que prevaleceu. E na época faltou aí alterar a redação. Melhor seria se o 399 tivesse dito: afastada a hipótese de absolução sumária, designará o juiz a audiência de instrução e julgamento. Mas ele fala em recebimento da denúncia, porque a intenção lá atrás é essa. Então, por toda essa confusão, ficou essa colcha de retalhos aí, e talvez, acredito eu, por esse motivo, quando veio aí o juiz das garantias agora no pacote anticrime, mencionaram o 399, porque lá atrás era no 399, na intenção do legislador, lá em 2008, que seria o momento correto do recebimento da denúncia, o que não aconteceu. Então, mais uma vez, recebendo a denúncia, 396. Bom, dando sequência aí na nossa conversa, próximo artigo do juiz das garantias fala da competência do juiz das garantias, artigo 3C. Competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Isso é o que está na lei, tá? Portanto, o legislador entendeu o seguinte: o que é de menor potencial ofensivo não tem juiz das garantias. Lá o GCRIM, a transação penal e tudo mais. Todas as outras, aplica-se o juiz das garantias. Por que eu quero falar isso com os senhores? Eu já adiantei para os senhores que existem 3 ações de inconstitucionalidade tramitadas no Supremo, e o que é interessante notar? Quando essas ações foram interpostas no Supremo, em janeiro de 2020, o pacote de crime de dezembro de 2019, elas foram distribuídas a um relator, o relator das ações, já adiantei, era o ministro Luiz Fux. Mas na época, quando as ações entraram, foi feito um pedido liminar para suspensão da vigência do juiz das garantias. Só que essa liminar foi apreciada não pelo relator original, mas pelo ministro Dias Toffoli. Por que o ministro Dias Toffoli? Porque era janeiro, era recesso no Supremo. E quem que responde pelas urgências durante o recesso no Supremo? O presidente da Corte, que na época era o ministro Dias Toffoli. Então o ministro Dias Toffoli, na condição de juiz plantonista, né, ou de presidente da Corte, respondendo pelas urgências durante o recesso, apreciou, foi o primeiro a apreciar o pedido liminar feito nessas ações. E ao fazê-lo, ele concedeu parcialmente a ordem, a de referêndum do plenário, mas concedeu parcialmente a ordem para, entre outras coisas, mitigar o alcance deste artigo 3º. Ele deu já na liminar uma interpretação conforme para dizer o seguinte: tudo bem, não aplica ao GCRIM, está na lei, mas existem outros processos em que não se aplicaria, segundo a liminar do ministro Dias Toffoli, pelo menos naquela ocasião, o juiz das garantias. Voltando aí ao nosso quadro, onde para o ministro Dias Toffoli, e essa liminar, os senhores sabem, uma semana depois o ministro Luiz Fux avocou o processo como relator designado e estendeu os efeitos da liminar e suspendeu tudo. Tá? Suspendeu tudo. Mas por que eu estou falando disso, se essa liminar não está mais em vigor? Porque ela já dá um indicativo da leitura de um ministro do Supremo sobre uma eventual e futura e possível interpretação conforme da competência do juiz das garantias. Então, disse o ministro Dias Toffoli, também não se aplica o juiz das garantias, está aí para os senhores, nos processos de competência originária dos tribunais regidos pela Lei 8.038. Para o ministro Dias Toffoli não se aplicaria nos processos de competência originária dos tribunais. Por quê? Primeiro porque a 8.038 não foi alterada pelo juiz das garantias. Há uma lei especial que rege o procedimento dos tribunais.
E segundo, naquilo que entendeu o ministro Dias Toffoli, o julgamento nos tribunais da competência originária, ele é feito por um colegiado. Se ele é feito por um colegiado, é mais difícil a contaminação do juiz. Uma coisa é você contaminar um juiz, outra coisa é você contaminar 3, 4, 25, se nós formos pensar num órgão especial competente para julgar, por exemplo, um juiz ou um promotor de justiça. Então o ministro Dias Toffoli entendeu que não se aplicaria às competências originárias dos tribunais. E também, não se aplicaria aos processos de competência do tribunal do júri. Por quê? Ora, quem que julga no júri? É o juiz? Ou são os jurados? E se são os jurados, eles não fazem também de forma colegiada, por maioria? Então a contaminação aqui seria muito mais difícil. Entendeu ainda o ministro Dias Toffoli que não se aplicaria aos casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela se consubstancia num verdadeiro microsistema, é um sistema à parte, tá? Além do que, as medidas cautelares são muito peculiares, o ministro Dias Toffoli entende que é preciso sim que o juiz da instrução tenha uma visão mais ampla do problema, mesmo desde lá das medidas concedidas antes do recebimento da denúncia, razão pela qual ele entendeu que não se aplicaria aos casos de violência doméstica. E, por fim, entendeu também que não se aplica aos processos criminais que tramitam na justiça eleitoral, também por toda esta diferença na formatação da justiça eleitoral. A justiça eleitoral que tem um poder regulamentar, né, ele apenas não julga, mas também coordena, né, as eleições. Tá bom? Então, voltando aí para a nossa tela, o ministro Dias Toffoli entendeu, naquela liminar, que além das infrações de menor potencial ofensivo, porque isso já consta na lei, não se aplicam as garantias nessas 4 hipóteses. Competência originária dos tribunais, tribunal do júri, caso de violência doméstica familiar e processos criminais de competência da justiça eleitoral. Lembrando que essa liminar não está mais em vigor. Uma semana depois dela ser concedida, o ministro Luiz Fux, como relator, avocou o processo e estendeu os efeitos da liminar. A liminar do ministro Dias Toffoli tinha sido parcial, o ministro Luiz Fux estendeu os efeitos e a liminar do ministro Luiz Fux foi plena para suspender todo o juiz das garantias e os seus consectários. Então por que o senhor está mencionando a liminar do Dias Toffoli se ela não está mais em vigor? Mais uma vez, para dar um indicativo de que o Supremo pode, ao julgar as ADIs, dar uma interpretação conforme ao artigo 3C para limitar ainda mais a atribuição, ou melhor, a competência do juiz das garantias, afastando, por exemplo, das hipóteses que eu coloquei aqui, que o ministro Dias Toffoli especificou na sua decisão, quando da concessão parcial da liminar, hoje não mais em vigor. Tá ok? Vamos encerrar o segundo bloco e daqui a pouco voltamos com mais juiz das garantias.